Manhã de domingo, que privilégio o Senhor nos concede a bênção de podermos ter mais uma semana diante de nós. Depois de passarmos um sábado especial de comunhão com Cristo, eu acredito que começar uma semana com Jesus será maravilhosa. Por isso, estamos aqui com mais uma meditação e, em especial, esta meditação que está nos apelando a buscar esse privilégio de orar em comunhão dos irmãos, em comunhão do Santo Espírito. Querido, para abrirmos a palavra do Senhor neste primeiro dia da semana, vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, Senhor e Salvador Jesus Cristo, agradecemos e louvamos o Senhor pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado pela semana que passou, o sábado maravilhoso que tivemos. E esta manhã, agora, ao nascer o dia, começar uma nova semana, viemos novamente a teus pés para buscarmos o poder, buscarmos a tua graça, buscarmos a tua força para enfrentarmos esta nova semana. Não queremos começar essa semana sem o Senhor, por isso estamos aqui aos teus pés. E abençoa-nos com a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, nós estamos debruçando sobre o tema e orar. E orar. Ontem nós vimos que e orar, não é? Coletivo é poder. Orar em coletividade é poder. E hoje nós temos o tema que nos diz e orar é o privilégio que a igreja tem, é o privilégio e o dever da igreja, né? Questão: qual é a importância da oração na vida e no funcionamento geral da igreja? Você é membro de uma igreja? Eu não quero saber de que religião você é. Estou perguntando se és membro de uma igreja. Se és membro, qual é a importância? Veja, vou contar-vos aqui o que a mensageira do Senhor descreve em cena de visão que Deus lhe revelou. A cena é esta: vi que uma espessa nuvem os envolvia e que uns poucos raios de luz da parte de Jesus penetrava a nuvem. Olhei para ver aqueles que recebiam a luz e vi indivíduos orando fervorosamente pela vitória. Tinham se empenhado em servir a Deus. A sua perseverante fé foi recompensada. A luz do céu foi derramada sobre eles, mas a nuvem escura sobre a igreja em geral era compacta. O povo estava indolente, entorpecido, né? O povo estava morno. Por que razão? Ela começou a ter agonia. E diz aqui que a minha agonia de coração era grande. Perguntei ao anjo se aquela escuridão era necessária. Disse-me ele: vê. Enquanto vi que a igreja se estava a erguer e a lutar fervorosamente com Deus, através da oração, então raios de luz começaram a penetrar as trevas e a nuvem foi dissipada. Essas trevas que aqui se refere são as trevas do mal, as forças malignas que operam contra a igreja de Deus. Não é trevas de escuridão, de nuvens espessas de nuvem, não, mas é trevas do mal. A pura luz celestial incidiu sobre eles o povo de Deus, a igreja, e com santa confiança a atenção deles foi atraída para cima. Disse o anjo: este é o privilégio e o dever deles. Este é o privilégio e dever deles. Fazer o quê? Orar para que as trevas do mal se dissipem sobre a igreja. É o dever da igreja orar para que as trevas do mal se dissipem sobre o povo de Deus e o povo de Deus se desperte para a missão. Satanás desceu com grande poder, sabendo que tem pouco tempo. Você sabia que Satanás sabe que tem pouco tempo? Apocalipse 12, 17. Apocalipse 12, verso 10 e 11 fala disso. Muitos de nós vivemos nesse mundo como se tivesse muito tempo, mas o diabo sabe que tem pouco tempo. E a Bíblia diz que ele está irado porque tem pouco tempo.
Os seus anjos estão ocupados, eu não digo ocupados, mas ocupadíssimos. E grande parte do povo de Deus permite ser embalada e posta a dormir. A grande tarefa dos anjos de Satanás e do próprio Satanás é fazer eu e você estarmos dormindo na hora do perigo. Lembra de Pedro? Na hora que o Senhor Jesus disse a ele: Pedro, nem apenas uma hora oraste? Jesus convidou aquela igreja para orar porque sabia o perigo que estava aproximando. A palavra do Senhor diz que todos estavam dormindo. Queridos, continua dizendo aqui que a nuvem novamente apareceu. Por quê? Estamos embalados. A nuvem novamente apareceu e pairou sobre a igreja. Vi que apenas mediante sincero esforço e perseverante oração esse encanto seria quebrado. As alarmantes verdades da palavra de Deus tinham despertado o povo parcialmente. Hoje nós estamos vendo uma parcialidade. O povo de Deus está se despertando parcialmente para a oração. De vez em quando faziam débeis esforços para vencer, mas depressa se cansavam e voltavam ao mesmo estado de mornidão. Quantas vezes, né, a gente começa, eu vou orar essa semana, eu vou lutar e de repente a gente, estou cansado. Parece que quando você decide orar, parece que Satanás diz, tem que reforçar mais o trabalho dessa pessoa. Mais trabalho, mais crise, mais problema, mais cansaço, mais isto para ver, mais distração, para que você volte a cair na mornidão. Porque tudo que o diabo quer é você e eu mornos, frios, mornos. Pior de tudo, mornos. Porque Jesus disse, oxalá fosse quentes ou frio. Queridos, em visão, a serva do Senhor diz que vi que não possuíam perseverança e firme determinação. Será que é isso que acontece comigo e contigo e com a igreja? Que os que buscam a salvação possuam a mesma energia e determinação que teriam se almejassem um tesouro terreno e o objetivo seria alcançado. Quando nós queremos alcançar algum objetivo, o que é que nós fazemos? Batalhamos, lutamos, passamos fome, passamos frio, calor para alcançar esse objetivo. Aqui o apelo é que os que buscam a salvação possuam essa energia, essa determinação. Vi que a igreja tanto pode beber de uma taça cheia, como ter a sua mão à boca um copo vazio. Não sei o que é que eu e você estamos bebendo. Quer dizer, o que a igreja hoje está bebendo? Se é uma taça cheia ou um copo vazio. Queridos, se de facto queremos romper a nuvem densa e entorpecedora que se avoluma sobre a Laodiceia, que é a igreja dos últimos dias, a igreja do Apocalipse, capítulo 3, né? Lá em diante, a partir dos versos 20, fala dessa igreja. Diz, as nossas igrejas têm de se tornar igrejas de oração. Oração. Igrejas onde a espada do Espírito da Palavra de Deus é manejada pela energia da oração sob o discernimento do Espírito Santo. Já não é tempo de estarmos muito tempo aí porque vamos estudar isto, vamos estudar aquilo, esse mecanismo daí, essa doutrina daí, isso daquilo. Temos que orar. Precisamos de mais oração. E depois de muita oração, o estudo da Palavra de Deus será muito mais fácil de compreender. O tempo está a esgotar-se. Os dias são maus, disse o apóstolo Paulo. Não podemos continuar a manter a rotina de décadas. Quarta-feira de oração? Não, é quarta-feira de estudo da lição da escola sabatina, porque as pessoas não estudam a lição da escola sabatina. 10 dias de oração, sermões de 1 hora. Depois, 5 minutos de oração. 40 dias de oração, sermões e testemunhos de 1 hora, 40 minutos, 50 minutos e apenas 5 minutos de oração. É urgente despertar o interesse de cada discípulo fiel em cada igreja para se desenvolver um ministério de oração organizado e ativo. E a pergunta é, queremos beneficiar das bênçãos? Então pede a Jesus que afaste as forças do mal e envolve-te no ministério da oração. Será que você tem um ministério de oração? Será que a tua igreja tem um ministério de oração?
e esse ministério da oração funciona regularmente e com fervor, Deus está chamando-nos para orar, o seu povo. O texto bíblico que nós estamos lendo e analisando continua a nos trazer essa advertência. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Eu não vou continuar a ler o texto que você já sabe de cor, provavelmente. Orar. Querido amigo, já não é tempo de nós estarmos 1 hora, 2 horas a ouvir sermões. É tempo de nós estarmos a orar. Os sermões poderosos poderemos ouvi-lo em 5, 10, 15 minutos se tivermos 1, 2, 3, 4 horas de oração, ou mais, ou o dia todo de oração. E é por essa razão que eu te convido a entrar nesse ministério de todas as manhãs estarmos aqui 10 minutos orando, 10 minutos meditando e depois orar. A pequena oração que eu faço aqui, você deve continuar depois dessa meditação. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, perdoa-nos, porque temos gastado muito tempo, às vezes estudando isso daí, isto daquilo, preocupado com esta doutrina, aquele irmão, aquela irmã, enquanto com aquela suposta situação que não é às vezes problema, e esquecemos muitas vezes de aquilo que é mais importante, que é a oração. Teu povo no passado orava para buscar compreensão, não buscava compreensão depois para orar. Hoje temos visto grupos de pessoas que entram para estudar, para buscar compreensão depois para orar. Enquanto no passado os discípulos do Senhor oravam para buscar compreensão da verdade e levar essa verdade. Ajuda-nos a mudar. Fique conosco e dá-nos uma semana cheia de poder e de graça, cheia de oração. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido amigo, eu desejo a você uma boa semana e que nesta semana tu possas envolver e começar um ministério de oração na tua vida, na tua família, na tua casa, na tua igreja. Ore. Tenha um dia feliz e não esqueça, saúde a sua família.